Que a paz de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós, queridos irmãos, queridas irmãs, aonde você estiver, em qualquer parte deste nosso planeta Terra, nossa morada provisória. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Nós estamos gravando agora o quarto vídeo. Hoje eu vou falar das 3 revelações. 3 revelações da Bíblia. Porque existem 3 revelações. A primeira revelação de Moisés. Depois, segunda revelação, Jesus Cristo. E a terceira, o Consolador. Nós começamos pela primeira revelação. Vamos falar de Deus. Existe 2 deuses na Bíblia. Existe o Deus das religiões, o Deus de Israel, mas existe o Deus verdadeiro. É nisso que nós vamos falar. A história começa na cidade de Ur, com Abraão. Abraão vivia com o povo de Israel numa cidade chamada Ur, né? Não sei se é nome, se é as iniciais da cidade, mas é Ur. É U-R. Abraão ensinava, porque ele é o chefe do povo de Israel, né? E o povo obedecia a ele. E ele ensinava que existe um só Deus. E toda a cidade, cada um era como... Cada um tinha um Deus, tinha vários deuses. Aí Deus, então, aparece o anjo do Senhor e disse para Abraão: saia do meio desse povo, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, para que vocês me sirvam. Abraão obedeceu, saiu daquele povo. Todo o tempo que Abraão pregou, ensinou um só Deus, houve paz. Mas como o corpo tem um prazo de validade, Abraão morreu. Aí o povo começou a adorar outros deuses, a criar dogma, tornou escravo no Egito. 440 anos de escravidão. Deus chamou Moisés para libertar Israel. Quando Moisés chegou no monte, via aquele fogo, né? O monte era uma sarça que ardia. Moisés conversou com aquela entidade, com aquele anjo, que não era Deus. Porque, embora os pregadores, as igrejas falam que era Deus. Mas eu acredito em Jesus, não acredito em Moisés, porque quem escreveu foi Moisés. Moisés disse que era Deus, mas Jesus disse que nunca ninguém falou com Deus e nunca ninguém viu Deus. Então não era Deus, eu acredito em Jesus. Bom, não é isso que nós vamos falar. Depois do Deus mostrar para Abraão, ou para Moisés, da missão dele, aí Moisés disse: qual é o seu nome, para que eu fale para o meu povo? Aí aquele emissário de Deus disse: diga para eles que eu sou o que eu sou. Na minha opinião, na minha maneira de entender, aquilo não era Deus, era Jesus. Agora, por que ele disse eu sou o que sou? Porque Deus é um só. Quando uma família tem um filho só, ele não vai dizer eu tenho um filho, eu tenho um único filho. É um só, não tem número. Não precisa nome, porque é um só. Uma coisa, quando é um só, não precisa de nome. Porque é uma coisa só. Então, eu sou o que eu sou. É um só, Deus é um só.
E qual é o outro Deus? O Deus dos profetas. Jeremias foi preso, foi condenado, ficou preso durante 2 anos dentro de uma caverna, porque ele pregava para o sacerdote que o holocausto e oferta não era verdade, não era, Deus não havia pedido nada para eles. Mas não foi só ele, não. Isaías também prega. Isaías também, na sua profecia, ele diz: por que vocês acham que eu vou pedir os seus bois e os seus bodes? Por acaso eu não... Os animais do campo, os animais não foi eu que criei, não são meu? Por que haveria de eu pedir para vocês oferta, se eu sou dono do ouro e da prata? Então não era Deus aquele Deus. E se você for lá no livro de Salmos, Salmo 51, diz assim: o seu sacrifício, as suas ofertas não me agradam. Eu não quero seu sacrifício, eu não quero sua oferta. Eu quero um coração arrependido, convertido. E uma coisa que eu quero ensinar para os pregadores. No caso aqui, quando vai falar uma parte na Bíblia, ele fala: a Bíblia fala. Meu irmão, a Bíblia não fala, a Bíblia é um livro. Vamos aprender a falar. A Bíblia diz, a Bíblia também não disse. A Bíblia está escrito. Jesus disse, os apóstolos disseram, a Bíblia não fala, a Bíblia é um livro. E nós temos que aprender a falar. Por que é que o Deus da igreja, das religiões, não era Deus verdadeiro? Porque era um Deus mau. Eu costumo dizer que lá na criação do mundo, quando Deus disse: façamos o homem à nossa semelhança, aí a igreja, a religião, diz assim: façamos um Deus à nossa ignorância. Porque é um Deus cruel, é um Deus vingativo. Lendo o versículo, na Epístola de Paulo, quando, nas minhas pesquisas, eu li um versículo que diz assim: Deus não é o homem para que se arrependa ou que minta. Aí eu pensei, porque eu sempre fui questionador, eu sempre raciocinei, porque nós temos que raciocinar, porque a fé tem que ser raciocinada, não pode ser uma fé cega, dogmática, preconceituosa. E eu comecei, então, fiz uma pesquisa na Bíblia, eu descobri 11 preconceitos de Deus Jeová. Já viu um Deus preconceituoso? 7 vezes no Velho Testamento, 7 vezes, Deus Jeová se arrepende. Vou dizer só um que todo mundo conhece quase. A história de Noé, primeiro versículo da história do dilúvio, fala assim: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Meu irmão, minha irmã, Deus não se arrepende, Deus é certo, Deus é criador, Deus é poderoso, é céu, é todo o poder e toda a glória. Que se arrepende, que mente é o homem. O porquê o Deus da igreja não é Deus verdadeiro, porque é um Deus mau. Elias matava, destruía. O povo de Israel matava, destruía e dizia que era Deus. Deus é amor, Jesus disse que Deus é amor. Um dia desse eu fui visitar uma igreja, e na igreja, então, houve uma pessoa possessa de um espírito, e ele caiu no chão, eles colocaram o pé em cima dele, da mulher, e disse: o teu lugar é aí, Satanás. Nós vamos pisar na sua cabeça, vamos pedir para que caia fogo do céu e o destrói. Isso é normal, você talvez já tenha feito isso. Eu quero que você lê lá no livro, no Evangelho segundo Lucas, a primeira vez que Jesus passa por Samaria, porque Jesus pregava, andava pregando,
E para ele chegar a Jerusalém, ele chegava ao anoitecer em Samaria. Então ele tinha que pousar em Samaria, porque para chegar em Jerusalém é quase que um dia de caminhada. A primeira vez que Jesus chegou com os discípulos em Samaria, que está lá no capítulo do Evangelho segundo Lucas, Jesus fica ali no poço, manda eles pedir licença para entrar na cidade, né, porque a cidade era fechada, e arrumaram um lugar para eles, uma pousada. De repente os apóstolos voltam e dizem: ó Senhor, eles não deixam nós entrar não, porque nós somos judeus. Aí Jesus: tudo bem, então vamos pousar aqui. Aí um dos apóstolos disse para Jesus assim: Senhor, quer que nós oramos e pedimos para Deus mandar fogo e destruir ele igual Elias fez? Jesus então vira para o apóstolo e diz: que espécie de espírito que você acha que eu sou? Eu vim salvar, não destruir. Agora eu quero que você compare o Deus do Salmo, o Deus de Isaías, que pregou a vinda de Jesus, o Messias de Deus, o Deus de Jeremias, com o Deus de Eliseu. Meu irmão, raciocina. Você, pregador, raciocina. Quando Eliseu passa em frente a uma escola cheia de criança, uma das crianças gosta de zombar mesmo. Criança é peralta. E uma das crianças chama ele de careca. Está escrito na Bíblia que ele levanta a mão e ora, aparece um urso e mata 30 crianças. Isso é Deus, meu irmão. Matar criança? Você acha que Deus faz isso? Elias, ele matou os profetas da rainha. Aí correu de medo. Matou 440 homens e correu de medo de uma mulher, a Jezabel. Aí ele estava lá no monte e veio um pelotão que chamava Legião. Legião era 50 soldados. Aqueles 50 soldados chegaram, o comandante disse: Elias, em nome do rei você está preso. Aí Elias levanta a mão e disse: eu sou homem de Deus, desça fogo sobre vocês e consome. O fogo desceu e matou os 50. Veio o segundo, mesma coisa. Meu irmão, que Deus é esse? Aquele soldado era filho, tinha mãe, tinha pai, era pai de família, tinha criança, tinha família. Que Deus é esse? Só porque o profeta não recebeu a ordem dele, queimava? Explico para você, porque Elias tinha o dom de materialização de fogo. Isso é dom, é mediunidade. Você pode não entender isso, mas se você estudar, você vai saber. É um Deus, é um dom que ele não controlava. Ele falava em nome de Deus. Hoje você ouve um pregador pregando, ele fala uma coisa da cabeça dele. Ele inventa uma doutrina, aí fala para a igreja: olha, é Deus que está falando, é Deus que está mandando eu falar. Mas é mentira. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele é mentiroso. Se ele falar que é ele que está falando, as pessoas não acreditam, porque as pessoas sabem também que o homem é mentiroso, porque está escrito na palavra: seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então sempre colocava Deus na frente. E Moisés libertou o povo. Deus enviou 10 mandamentos. Foi a primeira aliança. Aliança que não deu certo. Porque quando Jesus, está lá no livro, primeiro capítulo do livro do Evangelho de João. Quando Jesus nasceu, o mundo estava coberto de trevas. Sabe quem é a fonte das trevas, meu irmão? É a igreja, a religião, que é a fonte do preconceito, a fonte dos dogmas. Porque criou um Deus segundo a sua cabeça, segundo a sua ignorância. Nunca aceitou o Deus verdadeiro. Porque os 10 mandamentos que Jeová, o Deus, mandou, eles nunca obedeceram. Você quer dar um exemplo?
capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus sai do templo, que está lá na praça, de repente vem o dirigente, o sacerdote, mais uma caravana uma legião de pessoas, cada um com uma pedra na mão, chega perto de Jesus, então aquele líder religioso, joga aquela mulher nos pés de Jesus e diz: mestre, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. A doutrina de Moisés nos manda apedrejá-lo. E o Senhor, na sua lei, que faz? Eles não queriam, não estavam fazendo justiça, era uma pegadinha para pegar Jesus, porque quem desobedecesse a lei era condenado à morte. Se Jesus fosse contra a lei, eles apedrejavam a mulher e apedrejavam Jesus. Então aconteceu o que aconteceu. Agora vamos dizer por quê. Aonde eu quero chegar. Naquele momento ele estava desobedecendo 3 mandamentos. Quinto mandamento da lei de Deus: não matarás. Quem é o homem para matar? Você pode matar em nome de Deus? Segundo, falsa testemunha. Aquela mulher foi presa em flagrante. Por acaso ela estava adulterando em praça pública? Meu irmão, raciocina. Daquela turma ali, um ou 2 foi o que pegou ela. Os outros eram falsa testemunha, eles não viram ela. Terceiro, julgar. Ninguém é juiz, só Deus. E o próprio Jesus, ele disse: eu não vim julgar ninguém, eu não julgo ninguém. Jesus de Nazaré. O que julga é a palavra. Porque, capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus diz: o Filho de Deus será levantado. Por aquele que nele crê, será salvo. Mas o que não crê será condenado. Se você não acredita em Jesus, se você não segue a Jesus, você está condenado mesmo, mas não é no inferno não, que a igreja inventou, porque o inferno quem inventou foi a igreja. Hoje o Papa confirma que o inferno não existe, o purgatório também não existe, que foi um equívoco, e nunca existiu mesmo. Aquilo que Jesus disse 2 vezes no Evangelho de João, Jesus fala: quem não obedecer a ele, a palavra dele, o evangelho que ele trouxe do céu, morrerás eternamente. O que é morrer eternamente, meu irmão? Está escrito lá no túmulo de Kardec, lá em Lyon, na França: nascer, morrer, renascer ainda. E as religiões falam que foi uma frase inventada por Kardec. Kardec inventou a reencarnação. Meu irmão, quando essa palavra foi escrita no livro na França, Kardec tinha 5 anos de idade. A reencarnação existe há 5, 6 milhões de... O Egito pregava a reencarnação. Então não foi Kardec que inventou a reencarnação. Então, a lei de Moisés, o que ela fez? Ela cobriu o mundo de trevas. Por isso que João escreve: e a luz resplandeceu nas trevas. Mas a igreja e o homem não a aceitou, ele rejeitou. Jesus disse: sabe por que não aceita a luz? Aquele que não aceita a luz é porque ele ama as trevas, está nas trevas. Vocês continuam nas trevas, pregando uma aliança que não deu certo. Não deu certo. Por isso, se desse certo, Jesus não precisava ser sacrificado, porque assim os sacerdotes inventaram a lei, que nenhum pecado seria perdoado se não houvesse derramamento de sangue. Tinha que sacrificar um animal. Sabe por quê, meu irmão? Eles degolavam o animal, tiravam o sangue, aspergia no altar. Mas a carne era o churrasquinho da semana. Era o churrasquinho para as festas de orgia do palácio. Era a alimentação dele. Não, alguém diz assim: não, Deus quer... Você prova para mim, dentro da Bíblia, onde havia o lugar de incinerar esses corpos. Não, mas quando fazia sacrifício, o fogo do céu vinha e consumia.
se o fogo do céu, se Deus consumir o sacrifício, por que é que quando ele foi levar Isaac lá no Monte Moriá para sacrificar, ele levou lenha? Porque ele sabia que o fogo do céu não consumia. Então ele ia lá para sacrificar e depois incinerar o corpo dele. Essa é a prova. E como prova que as carnes não eram de comida? Você lê em vários lugares pessoas que sendo condenadas à morte porque comeram carne do sacrifício de ídolo. Que ele ia em festa, aquela carne dos ídolos que era sacrificada, eles comiam, então eles eram condenados à morte. Por isso é que cobriu o mundo de estranho. Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Jesus morreu para nos salvar do pecado. Que pecado, meu irmão? O pecado de Adão e Eva é uma história da carrocinha. Se você acredita na história de Adão e Eva, você acredita em Papai Noel, acredita em coelho, o coelhinho da Páscoa, acredita em mula sem cabeça. Na internet você encontra no programa O Pinga Fogo um pastor chamado Manel de Melo, que hoje ele é desencarnado. No programa do Pinga Fogo, ele quis pegar Chico Xavier numa pegadinha. Chico Xavier estava respondendo uma pergunta sobre reencarnação, explicando sobre reencarnação. Então deram a oportunidade para o pastor fazer uma pergunta para o Chico. Então ele quis fazer uma pegadinha, chegou e perguntou para o Chico. O Chico explicar para ele quem era a reencarnação de Abel e Caim. Porque Abel e Caim eram os primeiro filho de Adão. Aí Chico, sábio, espiritualmente, agradeceu o pastor, agradeceu porque ele disse, eu sou pastor de 1.800 almas. Chico tinha um grupinho, né, pequenininho. Chico disse, eu posso responder a sua pergunta, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para responder a sua pergunta. Você vai para esses 1.800 seguidores seus, explica para eles o que aconteceu no capítulo seguinte. Quando o anjo de Deus, né, que fala que foi Deus, mas se Deus nunca ninguém viu Deus, Deus falou com ninguém, aquele não era Deus. Chegou e expulsou Abel da casa de Adão e Eva. Ele anda. E eu na Bíblia, na teologia que eu estudei no seminário pentecostal, da casa de Adão e Eva, aquela cidade tinha 70 quilômetros. Ele chegou lá, encontrou uma cidade, casou com uma mulher e teve vários filhos. Aí Chico fala para ele, explica para os seus seguidores quem era aquele povo. Você está entendendo? Essa é a aliança que não deu certo. Por que Jesus teve que ser sacrificado? Porque assim estava escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus, Deus, fez igual ele pediu para Abraão, que Abraão ia sacrificar o filho dele, não é porque Deus era mau, porque aquele Deus mau não, era o Deus verdadeiro. Mas Deus colocou em prova, porque ele mentiu e ele desacreditou em Deus. No Egito ele contou mentira. E quando o anjo do Senhor dele falou que ele ia ser pai de uma grande nação, que ele ia ter um filho, e que ele e a Sara não tinham mais idade para ter filho, então ele deixou de acreditar no anjo do Senhor e acreditou na mulher. Aconteceu o que acontece. As histórias, se alguém quiser saber, um dia nós contamos. A história está no Velho Testamento. Então Deus colocou ele em prova. Se você gosta de sacrifício, se você acha que o sacrifício, então dá-me seu filho como sacrifício. E Abraão provou que tinha fé, que ele arrependeu dos erros dele. Então a história é que quando ele foi sacrificar o filho, o anjo segurou a mão dele e não deixou. Agora o filho de Deus não teve anjo para segurar. Deus deixou ele ser sacrificado para cumprir a lei.
E ele não veio livrar dos pecados, não. Ele veio nos livrar da igreja, da religião. Aquela que é a fonte do preconceito. Porque o preconceito, meu irmão, é irreligioso. Todas as guerras do mundo, desde o começo da Bíblia até Malaquia, está cheio de guerra, cheio de morte, por causa da igreja. As guerras, as piores guerras do mundo, é provocado pela religião. Deus é amor. Capítulo 17, no Evangelho de João, Jesus disse que Deus é único. É o único. Eu vim provar que Deus é um. Pai da eternidade, Pai da humanidade. Não é Pai de uma nação, como fala que é Deus de Israel. Ele não é Deus de Israel, não é Deus da Igreja Católica, não é Deus dos evangélicos protestantes, não. Ele é Deus da humanidade, é Deus até do ateu, daquele que não acredita nele. Ele é Deus. Nós somos filhos legítimos dele. Enquanto você... Eu falo isso porque eu sou pastor formado em teologia. O que eu falo, eu estudei, eu vivi 23 anos. Torcendo para ninguém fazer certas perguntas na Bíblia, porque eu não teria que mentir, porque não tem resposta. Aí Jesus teve que ser sacrificado. Foi sacrificado. Quando, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Você tem que prestar atenção, porque quando Jesus disse, bem-aventurado, feliz aquele que tem olhos de ver e ouvido de ouvir, nós do caminho do amor, ensinamos a você a ter olhos de ler, de entender. Será que você não entendeu até hoje, meu irmão? Por que quando Jesus na cruz disse, Pai, tudo está consumado, desceu aquele raio de fogo, raio e rasgou o véu do templo? O que é o véu do templo? Olha lá no Velho Testamento para você saber. É o véu da separação. É o mesmo véu da Rússia, igual na Rússia. Quando tinha a cortina de ferro, a Rússia era uma grande potência, era a maior potência, era a maior ciência. Quando abriu a cortina de ferro, era um fracasso. O comunismo era uma mentira. Quando abriu, derrubou o muro da Alemanha e descobriram que o comunismo da Alemanha era uma mentira de outros países. Sempre escondeu a verdade. Aquele véu que só entrava o sacerdote. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Era o véu do preconceito. O véu rasgou de ponta a ponta. Jesus disse, Pai, tudo está consumado. Acabou o tempo das religiões, meu irmão. Acabou o tempo do sacrifício. Será que você não pode entender isso? Em que lugar Jesus manda nós fazer sacrifício? Jesus, Paulo e João pregam o tempo todo. Enquanto vocês pregam que fora da igreja não há salvação, esses patriarcas do cristianismo nos ensina que fora da caridade não há salvação. Dentro do nosso estudo, meu irmão, nós vamos mostrar para você. Nós não estamos apresentando para você uma nova doutrina. Nós vamos mostrar dentro dessa Bíblia. Isso aqui é o Novo Testamento, meu irmão. É a nova era. Começa em Evangelho de Mateus e termina em Apocalipse. Esse é o novo tempo. Nós estamos no novo tempo. Aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, ele diz, aquele que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura, porque as coisas velhas passou. Será que você não entende? O que é que você entende quando Jesus, nos evangelhos, ele fala, não se coloca vinho novo em odre velho, nem coloca remendo novo em pano velho. Meu irmão, por que você fica remendando as suas vestes? Lá no Velho Testamento, aquela veste velha, se você tem uma veste nova, chamada Evangelho, chamada Boas Novas. A Bíblia, meu irmão, não é livro sagrado, não. Bíblia não quer dizer livro sagrado, não. Procura no dicionário. Bíblia é diminutivo de biblioteca. Aqui tem 27 livros. É o Novo Testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Nosso estudo é baseado nisso aqui.
Os apóstolos, discípulos, pregaram Jesus. Pregaram o Evangelho de Jesus. Capítulo 1, versículo 18, João escreve que João Batista disse: a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a luz foi trazida por Jesus. Este é o começo da terceira revelação. No próximo vídeo, então eu vou gravar sobre a segunda revelação, que é Jesus. Então vamos começar a falar de Jesus. O porquê que nós devemos seguir isso aqui, meu irmão. Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Jesus é boa nova, meu irmão. O Velho Testamento é história, não que não serve. É história, passou, aquilo passou. Aquela lei, aquela coisa servia para aquele tempo, para aquele povo rude. Mas hoje não, Jesus disse que hoje é o amor. Se você não nascer de novo, meu irmão, se você não tirar do seu coração o preconceito, você jamais vai entrar no reino do céu. Que Jesus, através de João, ele escreveu: aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, e tenha qualquer coisa contra um irmão, está em treva. Deus não está em você e você não está em Deus. Isso é o que está escrito, não é nova doutrina não, meu irmão. Está aqui, nós vamos mostrar para você dentro daqui, capítulo por versículo. Quando terminarmos de falar sobre a terceira revelação, nós vamos começar o estudo, o renascer para uma vida melhor, baseado no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus disse, meu irmão, nada menos do que para o sacerdote, o professor de teologia, era sacerdote, era do Sinédrio Nicodemos. Ele era um líder religioso. O que Jesus não mandou ele aceitar Jesus, não. Jesus não mandou ele se batizar, se ele aceitar uma religião. Jesus disse: tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não entra no reino do céu. Você vai nascer, morrer, renascer novamente, morrer eternamente. É a lei da reencarnação: nascer, morrer e renascer ainda. Se você não acredita, é um problema seu, é livre, cada um acredita. Se você acreditar, a reencarnação existe. Se você não acreditar, ela vai existir a mesma coisa, porque é uma lei universal. Aquilo que eu sempre falo, a igreja pegou 400 anos que a terra era quadrada. E a terra continuou redonda até o dia de hoje. E quem tirou o ensinamento da reencarnação na Bíblia foi a igreja. Eu vou fazer um vídeo falando sobre aonde, quem foi que mandou tirar a doutrina da reencarnação. Eu sou Francisco Pedro, faço parte do grupo Caminho do Amor. Esse é o nosso estudo Renascer para uma Vida Melhor. É a primeira parte das três revelações, que é Moisés, Jesus e o Consolador. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.